Fala moçada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Gilmar Marcel e hoje nós vamos desenhar o Chopper do One Piece. Tá vendo esses desenhos? E se eu te dizer que você pode desenhar assim ou até melhor mesmo sem o famoso dom? Conheça o meu treinamento Desenhe Agora do Zero e aprenda mais rápido do que você pensa. Link na bio ou na descrição. É isso aí, galera, hoje nós estamos aqui agora com um tutorialzão insano do Chopper. Esse vai ser o tutorial que a gente vai fazer agora, esse personagem. E aqui é um fanart, eu montei esse fanart aqui só para poder fazer um tutorial bem bacana para vocês, beleza? Então não esquece, se você é novo aqui, se você tá chegando aqui agora, já vai se inscrever no canal, porque aqui é a primeira parte do vídeo, tá? Eu ensino a desenhar e a colorir também, então a parte de coloração ela vai estar no primeiro comentário fixado. É só clicar no comentário aí e fazer a sua coloração também, beleza? Então, mano, deixa muito like nesse vídeo, tá? Deixa like porque assim você vai fortalecer o canal e também vai me ajudar muito a continuar trazendo vídeos assim pra você, beleza? Então é isso aí, sem muitas delongas, vamos logo lá ao nosso tutorial. É isso aí, moçada, vamos lá começar o nosso desenho do Chopper. Seguinte, galera, aqui eu tô usando uma folha no tamanho A5 e eu vou fazer um círculo aqui bem no centro da folha, tá? Esse círculo aqui vai ser onde a gente vai trabalhar a cabeça do Chopper, beleza? E aqui esse círculo tem cerca de 4,3 centímetros, ou você faz com 4,5 centímetros também, dá certo também, beleza? A partir do momento que eu faço ele, eu vou fazer algumas divisas, inclusive a divisa em horizontal, ela vai estar um pouco curvada para cima, tá? E eu vou fazer uma em vertical e logo após mais uma em horizontal, porque aqui vai ser onde a gente vai trabalhar os olhos dele, certo? Aqui agora eu vou começar a fazer a base da sobrancelha dele. Veja que a partir do momento que eu começo a desenhar essa parte dos olhos do Chopper, eu vou fazendo o outro lado também, para ir fazendo simultaneamente um após o outro, tá? Veja que eu faço a parte do olho dele, é simples demais, cara. Eu faço as sobrancelhas franzidas, né? E também eu faço a parte do olho, do globo ocular dele, que é só um círculo mesmo, que ele vai estar cortado já pela base do desenho. E também a parte da íris por dentro. É uma coisa muito simples de se fazer, beleza? A partir disso eu posso vir desenhar a basezinha que vai ser para o nariz dele, tá? Essa parte do nariz dele é só redondinho mesmo, tá em cima. E o nariz dele é muito simples de fazer, cara. É como se fosse um coraçãozinho, só que sem aquelas curvas do coração, né? Aquelas curvas para dentro, tá? Aqui agora eu vou fazer a basezinha do rosto dele, que inclusive eu vou acompanhar o círculo que eu fiz, tá? Por isso é importante a gente fazer esse círculo inicial. E também tem a basezinha do queixo dele, né? Essa partezinha da boca dele que fica aqui embaixo, tá? Veja só que eu fiz ela um pouquinho maior, né? Como se fosse uma ondulação, uma variação pela parte do círculo, tá? Agora nós podemos começar a marcar o chapéu do Chopper, beleza? Aqui é o seguinte, galera, no momento que eu vou fazendo o desenho, vai ter algumas partes que eu vou voltar, vou ajustar algumas coisas, tá? Inclusive essa base do chapéu. Veja que eu fiz 3 linhas, né? Uma no centro e uma em cima. A parte de cima, a linha de cima, vai ser a parte que eu vou desenhar aquela base do chapéu mesmo, né? Aquela parte da cartola mesmo, tá? A partir disso eu vou fazer a cruz lá dentro, tá? A cruz ela é bem fácil de fazer. Veja que eu estou usando essa linha central para poder fazer tipo um triângulozinho ali e depois eu vou fechando os quadradinhos aqui que vai formar a cruz, tá? Aqui eu estou fazendo o desenho da cruz direto, mas se você quiser fazer 2 retângulos, né, entrelaçados, aí fica mais fácil para você ainda nessa parte, beleza? Pronto, agora que eu vou detalhar a base da orelha do Chopper, que vai ser bem em cima aqui, ó, bem na lateral do chapéu de um lado e do outro. A orelha dele é bem simples de fazer também, né? Ela é gordinha no início e pontiaguda no final, só que um pouquinho arredondado, tá? Isso nas duas partes, beleza? Agora vamos fazer aqueles chifres do Chopper. Eu vou demarcar, né, 2 linhas de um lado e do outro para fazer essa parte dos chifres dele. E eu vou começar a detalhar a base do chifre aqui na parte de trás, tá? Vamos começar por esse lado aqui. Esse lado vai ser primeiro 3 chifres, né? 3 tracinhos de chifres. É como se fosse uma palma de uma mão aberta, cara, onde a gente vai ver 5 dedos, né? Então no caso aqui a gente vai ver 3 dedos de um lado e 2 dedos do outro, tá? Ele vai ficar tipo um arco, né? Como se fosse um formato de arco mesmo, todo voltado para cima. E tudo juntinho, como a gente pode perceber aí, tá vendo? Já dá um aspecto bem bacana. Lembrando que eu vou dar uma ajustada nesse chapéu ainda. Eu vou crescer ele um pouquinho mais, porque depois eu percebi que ele ainda estava pequeno, né? Não estava o suficiente
para o desenho do Chopper, beleza? Do outro lado, a parte dos chifres vai ser a mesma coisa. A única diferença é que vai ter que ser feito ao contrário, tá vendo? Por isso que é bom a gente ir fazendo um lado e o outro, porque assim a gente já vai vendo os erros que vai ficando no desenho e vai corrigindo também, tá? Então o mesmo sistema, na parte que encosta no chapéu, são 3 dedinhos, digamos assim, né? E na outra parte mais 2 dedinhos, e aí a gente fica com o desenho completo, tá? Eu vou pegar uma borracha, vou ajustar aqui essa base do chapéu dele. Como eu disse, eu vou crescer mais. Aqui no caso, primeiro eu deixo um pouquinho mais largo, mas eu ainda vou mexer de novo nesse chapéu. Ainda não foi o suficiente para mim, tá? Mas antes disso, eu vou fazer a parte das dobras do chapéu aqui. A parte da aba dele, né? Eu vou fazer essa partezinha ao redor do Chopper, né? Deixar essas dobras voltadas um pouquinho para cima, porque é como se o Chopper tivesse com a cabeça um pouco baixa. Então a gente vê a parte de cima também dessas dobras do chapéu, tá? E aí a gente faz um pouquinho voltado para cima lá nos cantos, tá? Que vai gerar uma curva. Eu também vou adicionar alguns sinais de detalhes aqui, né? Dessa parte da parte felpuda do chapéu. E como eu disse, eu vou crescer um pouquinho mais essa base de cima, porque não estava suficiente. Então eu vou fazer uma linha um pouquinho mais alta e depois vou ajustar ela, porque aí já fica o nosso desenho certinho. Essa aqui é a parte mais difícil do desenho, né? Depois que a gente consegue fazer isso, o restante vai ser um pouco mais normal, um pouco mais básico da gente fazer. Bom, agora podemos partir para o corpo do Chopper. O corpo dele é o seguinte, cara, ó, primeiro a gente vai ter que gerar uma base de formas geométricas para simbolizar as partes do corpo dele. Eu vou começar pela parte do corpo dele completo, né, que vai até a parte das pernas dele, tá? Então eu vou fazer essa forma geométrica. Em seguida eu vou fazer a base da mão, que vai ser um manequim também para a base da mão, que ela vai estar voltada para frente, né? Vai estar segurando aquela bolinha Rumble Ball, né, que ele sempre usa aí para usar nas transformações. E a parte do outro braço ele vai estar voltado para baixo. Isso aqui eu chamo de esboço manequim. Isso aqui eu ensino muito, cara, muito mesmo lá no meu treinamento online. Cara, se você quiser ser meu aluno, você vai aprender esse tipo de técnica e todas as minhas técnicas de desenho, e você vai conseguir desenvolver as suas próprias técnicas de desenho para você fazer desenhos incríveis, cara. Então se inscreve lá no meu curso online, cara, no meu treinamento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Lá temos desenho do básico ao avançado e também coloração do básico ao avançado. É bem completo. Só clica no link da descrição, no comentário fixado, e vai lá ver minha proposta, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Veja que eu já desenhei as bases da perna dele, tá? Veja que tudo é um bonequinho que a gente tem que desenhar antes, certo? Aqui agora eu vou usar uma borracha chamada borracha limpa-tipos, que ela vai deixar um pouquinho mais leve esses traços do lápis, tá? Eu quero deixar bem mais leve porque aqui eu vou trabalhar a basezinha do corpo dele em cima, certo? Veja que eu vou ajustar também a lateral do chapéu, eu vou crescer um pouquinho mais milimetricamente essa parte do chapéu, tá? Não é muita coisa, mas dá para ver uma diferença, uma leve diferença no desenho, tá? Vamos começar pela parte da pata dele aqui. Essa patinha dele aqui, ela vai estar voltada para cima, né? A gente vai ver a parte da palma dele mesmo, né? E aqui vai ter duas bolinhas e um arco virado para baixo. É como se fosse uma carinha, né? Virada para baixo, cara. Um rostinho virado para baixo. Aqui eu vou desenhar as duas garras dele também, só que tem um porém. Nessa segunda garra eu não vou fazer ela completa, eu vou deixar ela incompleta ali pelo centro dela, porque eu também vou colocar a bolinha que ele está segurando aqui entre as garras, tá? Veja como vai ficar bacana e já é uma técnica bem legal para a gente aplicar, beleza? Logo em seguida eu vou fechar essa parte do braço, né? Para deixar bonitão aí para vocês. E um detalhe interessante para vocês é que na parte da palma dele, o traço do braço ele vai ser um pouquinho mais largo. Na parte do ombro vai ser um pouquinho mais fino, que vai dar a impressão de que o braço dele vai estar voltado para a gente, tá? Logo em seguida a gente pode fazer essa basezinha da mochila que ele tem. Ele também tem uma mochila nas costas. Embora, cara, nessa parte aqui, na hora que eu tava desenhando, eu acabei de fazer eu esqueci de fazer a parte de trás da mochila. Mas isso eu vou fazer na hora da line art e eu vou mostrar certinho para você, não se preocupa, o tutorial vai estar na parte da line art para a gente fazer essa mochila dele completa, tá? Então eu já fiz o outro lado, já fechei lá o outro lado, tá? Vou colocar uns detalhes de pelinhos nele aqui também para ficar bem bonito, e
também vou fechar a base da calça dele aqui, né? O calção que ele usa. Esse calção dele é bem simples também. Ele vai acompanhar o formato do corpo do Chopper, né? Que é todo redondinho. E também a gente vai fazer as curvas, a abertura do calção embaixo e alguns detalhes de curva por dentro. Afinal, aqui é tecido, né? Como eu sempre falo nos vídeos, o tecido ele sempre vai gerar curva e relevo em cima do corpo, como vocês podem ver aí. Agora podemos trabalhar a base dos pés dele, antes de fazer o restante da outra mão. Para fazer esses pés dele é o seguinte, eu vou começar aqui pela parte de trás, esse pé que está de lateral, né? O outro pé vai estar de frente pra gente. Então vou fazer a base de trás ali do calcanhar, vou fechar as duas garras, tá? São duas garrinhas aqui, certo? E também vou fechar a parte do pé ali. É muito simples de fazer, pode olhar aí certinho, que dá para fazer tranquilo. Na parte do outro pé, como ele vai estar voltado para frente, eu vou fazer duas curvas laterais bem abertas e agora eu vou definir as garras dele, uma após a outra, tá vendo? Uma colada com a outra. É como se fosse duas bolinhas, só que distorcidas, tá? E aí vai dar um efeito bem bacana e a gente vai conseguir realmente ver o pé como se ele tivesse de frente voltado para a gente. E depois eu vou adicionar alguns detalhes na parte do calção dele, do short dele aí. E agora podemos finalizar a parte do desenho nesse outro canto, né? Onde a gente vai desenhar a outra mão que já está demarcado, né? Eu só vou acender um pouquinho mais o traço. A parte da palma dele ali é redondo, né? A patinha dele é redonda e também as duas garrinhas lá embaixo. Aí já fica bem bacana o nosso desenho, hein? O último detalhe que tem nele aqui é um remendo que tem aqui nessa parte do chifre. Quem assistiu One Piece sabe que ele quebrou esse chifre aqui e o doutor lá remendou essa parte, tá? Então ele colocou uma barrinha de ferro para remendar esses chifres aqui, beleza? Agora vamos desenhar a parte da transformação dele que vai estar atrás dele, tá? Aqui é um fanart que eu tô fazendo, certo? À medida que eu crio o fanart, eu sempre vou fazendo um tutorial para você. Então isso merece um gostei no vídeo, né, cara? Não esquece de deixar o like aí, hein? Agora é o seguinte, velho. Eu vou fazer essa basezinha, tipo uma forma geométrica um pouquinho retangular, né? Só que distorcida, tá? E vou fazer a divisa dela, tá? Vou dividir no meio, como eu fiz a divisa no círculo inicial do Chopper. Uma linha em vertical, duas linhas em horizontal. Só que nesse caso aqui, as linhas em horizontais, elas vão estar voltadas para cima, tá? Aqui é onde a gente vai desenhar a base do nariz dele, que é um nariz bem grandão quando ele tá na transformação, tá? Então vou usar o centro dele aqui mesmo para desenhar essa base do nariz, juntamente com a parte final da narina dele aqui, que aí eu vou gerar umas divisazinhas, duas divisas para gerar essa parte da narina e também a parte final do rosto dele ali embaixo, que também é dividido, tá? Como a gente já tem a forma geométrica, tudo fica mais fácil de fazer nesse canto, beleza? Então aí você consegue ver todos os detalhezinhos. Eu vou fazer o detalhe dos olhos aqui, né? Embora os olhos dele na coloração a gente vai fazer como se eles estivessem acesos, vai ficar um efeito muito lindo no desenho. Vai realmente parecer que ele está aceso. Então vou fazer esses dois círculos e também posso fazer a base do chapéu dele aqui, tá? Como o rosto dele fica muito grande, o chapéu dele não vai passar muito, né, do limite, tá? Então o chapéuzinho a gente desenha ali de um lado e do outro no limite, certo? E também vamos ver o finalzinho de uma cruz aqui, ó, da cruz do chapéu, né? Então, como é só o finalzinho dela, a gente vai precisar desenhar somente a parte de baixo dessa cruz, que é do mesmo jeito que a gente fez embaixo, porém somente a parte de baixo. Posso fechar os detalhes do chapéu agora e também colocar os detalhes aqui de sombra na parte do olho. Eu vou sombrear essa parte do olho porque aqui vai dar um efeito melhor, de uma noção melhor para vocês também de como é que vai ficar o desenho, tá? Então assim você consegue ver certinho, certo? Agora aqui eu posso desenhar a base dos chifres dele. Nesse caso aqui, nessa transformação monstro, né, dele, ficam uns chifres bem grandes, tá? Cheio de variações também, variáveis, né? Então aqui no caso eu vou desenhar só esses dois traços, mas na hora da coloração eu vou colorir como se tivesse as variáveis também do chifre dele aqui, certo?
E também eu posso fazer aqui agora uns sinais de poeira, fumaça, enfim. Eu vou fazer aqui a partir dessa parte de trás do Chopper, né? Como se estivesse saindo da parte do ombro dele aqui atrás, tá? É como se a transformação dele tivesse gerado uma nuvem de poeira, uma nuvem de fumaça, enfim, tá? Então aqui a gente vai desenhando os gominhos de cada nuvem. Vou desenhar umas ramificações pelo meio, como se fosse algo explodindo, como se fosse alguma pedra caindo, né? E desenho uma ramificação de... parecem umas graminhas, né? Você consegue ver aí, ó, como se fossem uns tracinhos que simulam umas graminhas. E aí vai ser os traços de impacto, né? Até finalizar ali próximo à pata do Chopper, tá? Eu vou colocando todos esses tracinhos, essas ondulações de nuvenzinhas de poeira, tá? De fumaça. Agora para a parte final aqui do desenho, eu vou fazer os traços aqui, né, as linhas, né, de curva de pelos dele, tá? Essa transformação monstro do Chopper fica com muitos pelos nessa base do ombro, no peitoral dele, vai até o abdômen dele, tá? Então ela vai ficar muito peluda, então é só fazer essa parte de detalhe do ombro descendo, né, como se fossem umas ondulações, e também traços de pelo por dentro. Não precisa ser exatamente do jeito que eu tô fazendo, é só você fazer uns tracinhos voltados para cima e curvados, né, em direção ao centro da cabeça dele, né, e aí você vai conseguir um detalhe bem bacana para esses pelos. Para finalizar, tem as orelhas dele também, que eu já estava quase esquecendo de fazer as orelhas, mas é só fazer aqui um pouquinho abaixo dessa parte dos chifres, que vai ficar bacana de um lado e do outro também. Assim a gente tem o nosso desenho do Chopper super pronto e bonitão, né? Inclusive um fanart que foi criado justamente para poder fazer esse tutorial para vocês, beleza? Agora aqui eu vou fazer o seguinte, vamos começar a line art. Para fazer essa line art, eu vou usar uma borracha chamada Limpa-Tipos, que é a mesma borracha que eu uso para deixar o grafite um pouco mais leve, vai tirar todo o excesso do grafite do desenho e vai deixar um aspecto bem bacana. Para fazer a line art, eu uso uma canetinha da Starter, né? E aí a gente vai fazer toda essa line art com a canetinha da ponta 05, tá? Você pode usar qualquer ponta, 03, 01. No caso aqui eu estou usando a 05 para tudo, tá? Para fazer todo o contorno do desenho do Chopper. E aí eu vou colocando o meu traço na line art, beleza? Até chegar à base da mochila. Como eu tinha dito para vocês, faltam uns detalhezinhos simples da mochila. Então é agora que eu vou fazer. Aqui na parte de trás, ó, da pata dele, é somente alguns tracinhos, né, pra gente poder fechar a curvinha da mochila, né, que ela tá bem cheia aqui de remédios, enfim, equipamentos dele. E aí gerar alguns detalhezinhos por dentro dela. E agora sim podemos continuar a line art com o desenho completo, tá? Então aqui agora não tem muita coisa a se discutir, é só a gente finalizar a line art. Veja que na base do olho, né, do monstro, eu vou colocar a line art escurecida, né, de sombra, como se fosse vários tracinhos, tá? Assim vai dar um aspecto ainda melhor, né? Um aspecto ainda mais sombrio para essa parte monstro dele, tá? E aí vai ficar bem bacana, certo? Assim a gente tem o desenhão completo aí, a line art bonitona. E é isso aí, moçada. Nós ficamos por aqui. Esse foi o tutorial de hoje. Não esquece que eu vou ensinar coloração também, tá? Ela vai estar no primeiro comentário fixado. Pode ir no comentário, clica no link lá da coloração da parte 2 e vai fazer a coloração, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. E não esquece de me marcar nos seus desenhos lá no meu Insta, tá? Eu vou deixar aí para vocês, @GilmarMarcelArtes. Me segue lá e me marca nos seus desenhos, tá? Que eu quero ver lá seus desenhos dos tutoriais e pode ser qualquer outro desenho que você faça. Valeu e até a próxima!